Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a eleição no Canadá que aconteceu ontem e o resultado não foi bom. Não foi bom em vários aspectos. Primeiro, não foi bom porque a esquerda ganhou lá. Os liberais ganharam no Canadá. Segundo, não foi bom porque ganharam com uma folga maior do que a gente esperava. Terceiro, não foi bom porque tudo indica que isso daí foi o fator Trump em ação. E se o fator Trump realmente tem essa força toda de ajudar a esquerda no Canadá, nós estamos fodidos aqui no Brasil, meu amigo. O Trump, com essa política errática dele, eu não sei, cara, o Trump se cercou de comunistas ali do lado dele, tem um monte de assessor dele que era ex-assessor da Hillary Clinton, né? O cara que fez esse negócio das tarifas, né, o tal do Peter Navarro, era assessor da Hillary Clinton, cara, ele tá do lado do Trump agora. E o pessoal de direita aqui no Brasil aplaudindo, não, é Trump, bota tarifa mesmo, Trump, super liberal isso, Trump. Não, porque o Trump tem um plano 5D, não sei o que lá. O Trump tá ferrando com os Estados Unidos e pior, tá ferrando com a direita no mundo inteiro. Esse resultado no Canadá, o Trump ferrou com o candidato conservador do Canadá, ferrou muito, eu vou mostrar para vocês aqui. E o pior, isso pode indicar que vai ferrar com a gente aqui no Brasil também. Essa notícia foi sugerida por Judiciário Freestyle, Tempestade de Drones em 0905 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a esquerda no Canadá estava morta. Ela tinha morrido, tinha acabado completamente. O Trudeau renunciou porque não tinha mais força para governar lá no Canadá. A ponto de que chamaram essa eleição agora para escolher o novo primeiro-ministro, né? O Trudeau renunciou, como eu falei, assumiu o Carney, que é outro esquerdista também, né? E ia ter essa eleição agora que ia definir quem seria o primeiro-ministro, quem seria coisa. E tudo indicava que ia ir para a direita, ia ir para o Poilievre, né? Que é o candidato conservador de lá, né? E, cara, impressionante isso, bicho. Quando o Trump assumiu, foi o Trump assumir e começar com aquelas brincadeirinhas, que eu vou anexar o Canadá, que o Canadá vai ser o 51º estado, que não sei o que lá. Eu não sei o que tinha na ideia do Trump, né? Se era alguma forma dele criticar o Canadá, ou se ele queria fazer uma piadinha, o que ele queria. Ou, se pior de tudo, ele estava realmente pensando seriamente em fazer uma operação igual a do Putin, né, de invadir o país vizinho para anexar o país vizinho, né? Vocês sabem, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Trump, segundo dizem algumas reportagens, teria dito, olha que coisa brilhante que o Putin fez, porque agora ele faz um referendo e anexa aquele território à Rússia, né? Ou seja, muita gente acha que o Trump realmente achou uma boa ideia esse negócio, né? Coisa de sócia mesmo. Achar que invadir um lugar à força e dar um jeito de anexar, que isso vai melhorar alguma coisa. Ao contrário, foi desastroso. E o pior de tudo, foi desastroso para o Trump está com a popularidade muito baixa, mas o Trump já está eleito, né? Então o Trump meio que agora está tranquilo, ele já está com o mandato dele, é o último mandato dele de qualquer forma, ele não tem como se reeleger em 2028. Então, para o Trump tá tranquilo. A questão toda é que ele ferrou com isso a direita no mundo inteiro. Mesmo o candidato da direita lá no Canadá tentando se desvencilhar do Trump, dizer não tem nada a ver com o Trump, eu também sou contra isso. Jamais seremos o 51º estado, não sei o que lá. Ele fez uma campanha totalmente criticando o Trump. Só que não tem jeito, cara. Ele está identificado como direita e coisa e tal. Isso eu falo, né? É um erro que é um problema pra gente aqui no Brasil também, né? O pessoal fala na ascensão da direita no mundo, né? Que subiu o Bolsonaro, Trump, Milley, enfim, um monte de gente no mundo. E eu sempre ressalto para vocês que o que está acontecendo, na verdade, é uma queda da esquerda. Não é um aumento da direita, porque são pessoas muito diferentes. O Orbán não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Trump. A Giorgia Meloni é totalmente diferente do Trump e do Bolsonaro. O Milley totalmente diferente de todo mundo. Mas, infelizmente, para o eleitorado canadense, isso ficou associado. Aqui, ó, os liberais com o Carney, né? O Carney foi o cara que entrou no lugar do Justin Trudeau. Ganharam com muita força lá no Canadá. Está aqui, eles considerando aqui o seu próximo primeiro-ministro, Mark Carney. Ele já é o primeiro-ministro atual, né, mas ele vai continuar sendo primeiro-ministro. Lembra? Os liberais estavam tão fracos no Canadá que o Trudeau renunciou. O Trudeau renunciou, mas a maioria do parlamento ainda era dos liberais. Então os liberais colocaram outro primeiro-ministro temporário, que seria o Carney, até as eleições. E as eleições definiriam quem queria assumir então. E aí o que aconteceu foi que assumiu o Carney mesmo, né? Ou seja, decidiram isso daqui. Aqui já tá, esse aqui é o site oficial
das eleições do Canadá. O site, o pessoal criticou muito, tá? Porque ele estava fora do ar, estava difícil de acessar e não sei o que lá. Mas a gente está, neste momento que eu estou gravando aqui, ó, com 99,16% das urnas apuradas, ou seja, já é praticamente o resultado final. Não está 100% apurado ainda, mas já tem 99,16%, o que é 100% praticamente. Não vai mudar mais nada aqui. Isso foi atualizado às 5h12 no horário do leste do Canadá, que é 9h12 no horário de Brasília. É o momento que eu estou gravando esse vídeo. E aqui, ó, os liberais ganharam com 168 cadeiras, 49% dos votos. Os conservadores ficaram com 144 cadeiras, 42% dos votos. Isso aqui é a segunda má notícia, né? A gente já estava meio que esperando que os liberais iam ganhar. Eu vou mostrar para vocês, as pesquisas estavam indicando que eles iam ganhar. Mas esperava-se que ganhassem por pouquinho. E, na verdade, eles ganharam de lavada, né? Tem mais de 20 cadeiras de diferença aqui, o que dá uma folga muito grande. Tem que somar mais essas 7 cadeiras do NDP, que é o novo Partido Democrático, que também é de esquerda lá no Canadá, então ele também vai fazer parte da coalizão. E o Partido Verde também vem para cá, então ainda tem mais 8 votos para somar aqui. Esse bloco de Quebec aqui é uma coisa totalmente independente, não é nem de direita nem de esquerda, é um bloco que luta só pelos interesses de Quebec, coisa e tal. Então isso aqui não faz diferença, não vai fazer parte do governo. Mas de qualquer forma, a gente vai ter 170 e tantos cadeiras na coalizão do governo, na esquerda, e só 144 na direita. Uma vitória maiúscula da esquerda no Canadá, tá? Uma vitória grande da esquerda no Canadá. E a culpa disso daqui, bom, tá aqui, ó. O pessoal falando, olha, o pessoal lá na Europa também falando, Mark Carney resiste à tempestade conservadora e leva liberais à 4ª vitória eleitoral consecutiva. 4ª vitória consecutiva, isso dá pesadelo na gente aqui no Brasil, não dá não? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Pois é, exatamente. E olha só, o problema que você vê aqui, o efeito Trump nessa brincadeira aqui, ó. O Justin Trudeau estava indo aqui mais ou menos empatado, né, com os conservadores e coisas, que é pesquisa de voto, tá? E a partir de 2023 começou a piorar muito a situação, os conservadores crescerem. Chegou aqui no final de 2024, os conservadores estava previsto uma lavada. Quando o Trudeau renunciou ao governo do Canadá, estava previsto uma lavada. Os conservadores iam ganhar o Congresso inteiro, iam fazer o próximo primeiro-ministro e mais ia ter uma maioria super folgada no Canadá, né? E aí aconteceu o Trump. Repara, mesmo na esquerda, né? A esquerda aqui estava vindo aqui esse NDP aqui, ó, também é de esquerda, tá? Também é apoio aos liberais. Ele estava vindo com 20% dos votos aqui, 20% das preferências. O que aconteceu aqui exatamente, né? Repara que os conservadores caíram bastante, tá? Mas principalmente o que aconteceu foi o pessoal coalescendo em torno dos liberais. Por quê? Porque teve aquele sentimento anti-Trump. Foi o sentimento anti-Trump. Aqui foi justamente a posse do Trump aqui que mudou totalmente o quadro, né? O Trump começou com aquelas brincadeiras, não porque o Canadá vai ser o 51º estado, não porque eu vou botar tarifa no Canadá, e botou tarifa, tirou tarifa, botou tarifa, tirou tarifa. Ele conseguiu reviver a esquerda no Canadá com muita força e derrubar a direita. Muita gente, de novo, o Poilievre, ele fez uma campanha toda criticando o Trump. O Poilievre é o cara conservador aqui, né? Criticando, falando que nós jamais seremos o 51º estado, não tem nada a ver com o Trump, eu detesto o Trump, vou brigar com o Trump, vamos botar tarifa no Trump também, vamos acabar as relações com os Estados Unidos. Mesmo ele fazendo tudo isso, o povo canadense associou ele ao Trump, entrou num modo de desespero, o pessoal, todo mundo se uniu em torno dos liberais para tirar os conservadores, para não ter um governo que pudesse ter alguma chance de ser próximo ao Trump. Isso é um pesadelo para a gente aqui no Brasil. Tá? Não vou enganar para você, não vou enganar vocês não. O Trump está fazendo tanta merda, mas tanta merda, que eu não sei se ele está fazendo essa merda toda, porque ele está sendo muito mal assessorado, ele está cheio de Rousseff no entorno dele ali. Aliás, eu vou fazer o vídeo de hoje sobre a Ucrânia, que vai sair lá no canal Mundo em Revolução. Eu vou falar para vocês o contraste que está havendo nesse momento no discurso do Trump, que tem falado mais favorável à Ucrânia, e aí você vê o D.D. Vance, o Waltz, o Witnikoff, os conselheiros do Trump em torno de todos os Roussettes falando que não tem chance, que a Ucrânia tem que entregar tudo, que não sei o que lá. Ou seja, a impressão que dá, eu espero que o Trump esteja acordado para isso, esteja percebendo que ele está cercado de Roussettes. E pode ser esse o problema, né? Ele estava achando que essa estratégia do Putin, não, vou só invadir o país e fazer isso. Ele falou da Groenlândia, falou no Panamá,
falou do Canadá e falou de mais um monte de coisa aí, e no final das contas isso só piorou a situação dele politicamente, e ele está vendo que não tem, isso é uma piada, não foi uma boa ideia a ideia do Putin de invadir o país. A Rússia está quebrada, não tem nem para onde ir. O Putin está tentando, através desses assessores ligados ao Trump ali, fazer o Trump ir pelo mesmo mau caminho para destruir os Estados Unidos, pelo menos, destrói todo mundo ao mesmo tempo, pelo menos, né? Espero que o Trump acorde a tempo e mude isso daqui, porque hoje foi o Canadá, 2026 pode ser o Brasil, né? A quarta vitória dos liberais lá no Brasil. Já imaginou a quarta vitória do Lula aqui no Brasil? O pesadelo que seria isso em 2026? E pode ter certeza, a esquerda vai se agarrar no Trump com todas as forças aqui no Brasil, vai tentar colar o Trump com qualquer candidato que seja da direita aqui no Brasil. Eu aconselho o pessoal bolsonarista a começar a se afastar do Trump, porque, eu não sei, eu ainda tenho expectativa que o Trump mude de ideia e vá para o caminho certo nessa história toda, mas a cada dia que passa ele demora a fazer essa colisão. Olha o problema, tá? Candidatos ligados ao Trump em 2026 vão perder a eleição. Então, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, o pessoal bolsonarista, tomem cuidado com isso, ligar-se ao Trump, a menos que o Trump mude de caminho, a menos que o Trump mude de ideia. Se continuar nesse caminho que ele está, isso vai ser a derrota para a gente aqui em 2026. Isso é uma coisa muito triste. O Trump está sacaneando a direita no mundo todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.